aquele que era e há de vir, em seu poder vai ressurgir. Sejam bem-vindos. Lívia, obrigada por sempre estar aqui. A paz do Senhor Jesus esteja com vocês. Sempre que vocês me verem assim muito bonita é porque eu tô bem mal-humorada. Então assim, eu escondo meu mau humor e minha irritabilidade por trás de uma make caprichada. Então vocês não se iludam, ok? Eu quero saber como é que tá o meu áudio. Por quê? Porque eu acho que eu vou tirar o cordão aqui. Porque o quê? Porque eu estou com um microfone de lapela, como vocês podem ver. Estou ficando moderna. Estou ficando o quê? Estou ficando tecnológica. Estou ficando o quê? Estou ficando com qualidade, né, minha gente? Estou ficando qualificada na internet, chique, rica. Certo? Como é que tá o meu áudio? Como é que tá o meu áudio? Está com ruídos? Está limpo? Está clean? Porque hoje a nossa conversa é muito séria. E eu sei que muitas de vocês vão sair daqui hoje, talvez, chateadas comigo. Talvez aborrecidas com o que eu tenho para dizer. Mas eu também quero dizer que o que eu venho falar não vem de mim, vem da palavra de Deus, vem daquilo que o Senhor tem me ensinado a meu próprio respeito. E eu quero que vocês aprendam também, para que possam ser verdadeiramente curados, verdadeiramente renovados e santificados pelo poder da palavra de Deus. Porque o poder do Espírito Santo é a palavra de Deus. Então, sem a palavra de Deus, a gente não consegue alcançar a santificação. Se a gente não conhece o que Deus diz a respeito das coisas, a gente não entende o padrão de comportamento que Ele espera de nós. Se nós não temos conhecimento de quem Deus é através da revelação que Ele nos deu na Bíblia, não há como nós entendermos aquilo que Ele espera do nosso comportamento. E aí não adianta eu querer falar com vocês de propósito, não adianta eu querer falar com vocês de santidade, de salvação, porque vocês não sabem o motivo dessa busca. Vocês não sabem o motivo dessa busca. Então, eu quero fazer uma breve oração com você, porque eu não quero que você saia daqui hoje chateada comigo. Eu quero que o seu coração esteja aberto ao ensino. Eu quero que você esteja disposta a ouvir com amor aquilo que eu tenho para te dizer. E isso eu sei que é só o Espírito Santo que pode te dar. Então eu vou fazer uma breve oração contigo para a gente se colocar nesse lugar de aprendizado, nesse lugar de recebermos a disciplina do Senhor através da sua palavra, certo? Pai amado, nós estamos aqui essa noite para nos colocar diante de Ti, para nos colocar diante da Tua palavra e por sabermos que o Senhor é um Pai amoroso, que nos disciplina, que nos ensina, que nos dá padrões de entendimento e de comportamento, não para o seu próprio bem, mas para o nosso, porque é debaixo da obediência de Ti que nós alcançamos a plenitude do relacionamento contigo. Então que nessa noite, para a gente falar de adoção, para a gente falar de maternidade, de geração de filhos, de família, que o Teu Espírito Santo não permita que da minha boca saia nada que não venha de Ti. Que eu possa sumir, Senhor, nessa live hoje e que o Senhor apareça, que o Senhor resplandeça, que a Tua glória esteja sobre nós, que cada pessoa que estiver aqui comigo nesse tempo de estudo, que ela possa sair edificada. Então me usa, Senhor, poderosamente para tocar essas pessoas e que eu diminua para que Tu cresça. Em nome de Jesus, assim eu oro, Deus. Amém. Bom, vamos lá, que o assunto é sério e o tempo é curto. Eu quero falar com vocês um pouco de adoção. Por quê? Eu não estou falando de adoção de filhos agora. Eu estou falando da nossa adoção para com Deus. Eu vejo muitos casamentos sendo destruídos pela ausência do entendimento
da maternidade, da geração de vida, da geração de filhos, do entendimento a respeito do próprio casamento, o que significa o casamento, para que ele serve. E eu quero começar falando sobre isso, sabe? Eu não quero mais ver casamentos sendo destruídos por causa da ausência desse entendimento, do propósito do casamento para Deus. Por que Deus criou homem e mulher os criou? Por que nós nos unimos com outra pessoa e o Senhor diz que quando a gente faz isso, a gente vira uma só carne com Ele? E eu queria que a gente pudesse entender um pouco melhor isso, para a gente compreender a gravidade do que é um matrimônio e levar ele um pouco mais a sério. Vai um chazinho de camomila aí. Bom, então a gente começa a ouvir falar do casamento lá em Gênesis 2, 24, em que a Bíblia nos relata o seguinte: o homem, por essa razão, deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. O que esse texto diz para nós? Que pelo fato de Deus ter nos criado, de Deus ter nos feito a sua imagem e semelhança, e ter tirado a mulher de Adão de forma a fazer dela produto da mesma carne, quando ela é feita, então deixa o homem, seu pai e sua mãe, e se une a ela, porque do mesmo jeito em que a mulher foi tirada da carne de Adão, ela vive com ele e habita com ele como uma só carne. Então nós somos feitura da mesma matéria, não é à toa, porque Deus podia ter feito a gente do barro também, certo? Do mesmo jeito que ele fez Adão em barro e soprou o sopro de vida nas narinas de Adão, ele podia ter feito conosco, mulheres. Ele podia ter nos feito lá em barro, soprado, ia dar igual, o mesmo resultado, a imagem e semelhança de Deus. Mas ele teve o cuidado de nos tirar da mesma carne que Adão já era feito, para que nós tivéssemos essa consciência de que somos feitos da mesma matéria exatamente igual. E por isso, quando nos unimos, é como se as duas partes se completassem. É como se as duas partes voltassem para a matéria original, única, uma só. Bom, desse amor, né, que é o matrimônio, dessa união criada por Deus para nosso benefício, né? Porque Deus criou a mulher porque viu que Adão estava só, porque Adão se deu conta de que estava só, não é mesmo? Então, ele cria uma mulher para fazer uma união, para fazer com que ambos estivessem juntos para a glória do nome dele. Então, os filhos, eles não estão nessa equação do Éden. É importante que a gente entenda isso. Os filhos não estão na equação do Éden. Eles não são tirados da nossa carne, eles não são feitos com o mesmo propósito do matrimônio. Os filhos, eles são uma herança de Deus para nós. Por quê? Porque amor gera vida. Deus, sendo amor, gera vida. Cristo, que tanto nos amou, quando habita em nós, gera vida. Então, homem e mulher, quando juntos se unem em uma só carne em amor, eles também geram vida. Mas essa vida, ela é uma herança, ela não é o bem maior que nós temos. É uma herança porque vai perpetuar o nosso nome, porque vai perpetuar a nossa família e, principalmente, porque vai multiplicar a igreja do Senhor. Por isso que os filhos são dele. Por isso que a Bíblia diz para nós que eles são uma herança. Porque Deus nos dá os filhos para que nós perpetuemos a igreja de Jesus. A família é um projeto perfeito de Deus, porque ela é uma pequena porção da igreja de Cristo. Então nós temos o sacerdote, representando Jesus. Nós temos a auxiliadora, representando a igreja. Nós temos os filhos, que são os membros desse mesmo corpo. Certo? Então, um corpo não vive sem a cabeça. Um corpo não vive sem o seu auxiliar, que é o coração que bate, que somos nós. Mas um corpo pode viver sem um braço, sem uma perna, sem uma orelha.
certo? Então, quando você olha para o seu casamento, você tem que entender que o seu marido é a coisa mais importante da sua vida. Não são seus pais, seus irmãos, seus tios, seus primos, seus amigos. Não é a sua igreja física lá, o seu pastor. Nada disso é mais importante na sua vida do que seu marido, porque ele é o único que é carne com você. E a gente vê essa representação, inclusive, no sexo. Porque a junção perfeita, olha como Deus é perfeito, ele criou um mecanismo de prazer para nós que, quando consumado, volta-nos para o Éden como uma só carne, como um só corpo. Olha que coisa perfeita, certo? Só que um filho, quando sai da nossa barriga, o cordão é cortado. E a gente precisa levar esse cordão cortado para toda a vida dos nossos filhos, porque senão nós vamos gerar crianças frustradas. A gente não pode depositar nos nossos filhos aquilo que a gente não tem no nosso casamento. E eu vejo mulheres tratando os filhos como prioridade em detrimento do marido. Óbvio que as crianças precisam de atenção, elas precisam de uma educação, inclusive eu sou super a favor da educação homeschooling, que é dentro de casa, a mãe ensinando até o ensino fundamental. E isso exige tempo, exige dedicação, mas na hora de deitar na cama para dormir, seu filho não pode estar no quarto. Seu filho não pode dormir entre vocês dois. Eu não quero magoar você, mas você está condenando o seu casamento, tirando dele uma parte muito importante, que é a parte da comunhão na hora do sono. Quando você deita para conversar, para fazer amor com seu marido, com a sua esposa. Seu filho não pode deitar no meio de vocês. Ele precisa da cama dele. Até porque, se você não dá para ele agora a condição de independência, quando isso vai acontecer? Ele pode criar laços tão profundamente arraigados que na hora da ruptura isso vai traumatizá-lo. Ele vai se sentir abandonado, uma série de coisas que, quando você faz isso desde novo, ele entende como responsabilidade, não como abandono. Uma amiga minha morava numa determinada casa e a filha dormia no quarto com o casal. Ela tinha 2 anos. Até os 2 anos ela dormiu no quarto. Há pouco tempo eles mudaram para uma outra casa. E ela, sábia que foi ensinando a menina desde lá. Olha, quando a gente mudar, você vai ter o seu próprio quarto, a sua caminha, as suas coisinhas, o seu armário, a sua mesinha de desenho, você vai ter suas roupinhas, você vai ter seus brinquedos, tudo no seu quarto, um quarto de princesa e tal. Ensine seu filho que a independência dele é uma vitória, não é uma perda. A independência é uma vitória, é uma conquista, porque nós não dependemos de ninguém, nem depois de adultos. Nós só dependemos de Jesus, de mais ninguém. Eu não dependo do meu marido para viver, eu não nasci colada com ele. Mas eu preciso dele para viver, porque eu fiz com ele uma aliança representada fisicamente, certo? Que eu preciso honrar diante de Deus. Eu não faço aliança com os meus filhos diante de Deus. Eu tenho com eles o compromisso de educá-los no caminho do Senhor. Isso precisa ficar muito claro na cabeça de vocês, porque vocês estão colocando os seus filhos acima dos seus casamentos. Óbvio que existem outros fatores que te fazem colocar os teus filhos acima do teu casamento. Se você não tem um momento de convivência pacífica com seu marido, você vai achar que seus filhos são sua única esperança. Se você não é capaz de manter um relacionamento saudável com ele, você vai tratar os seus filhos como a única parte boa do seu dia. Se você não tem amigos, porque é importante a gente ter amigos, para poder partilhar experiências, para poder todas as coisas. E não precisa ser físico. Eu tenho feito grandes amigos na internet. Grandes pessoas estão entrando na minha vida pela internet só porque eu decidi me vulnerabilizar para recebê-las. Porque eu decidi abrir o meu coração para que elas entrassem. Você tem feito isso? Você tem permitido que pessoas se aproximem de você? Não estou falando para você abrir sua vida da noite para o dia, não. Estou falando para criar laços.
para criar relações em comum. Quais são os meus gostos em comum com os seus? Vamos partilhar? Vamos dizer entre nós o que a gente tem aprendido de Deus? Eu tenho um canal que eu juntei lá mais de 100 pessoas. A gente ora junto todos os dias. Por que você não faz isso? Abre um canal no Telegram de oração. Chama seus amigos para estarem lá, para orar com você. Para ler um salmo por dia. Eu tô lendo um salmo por dia com o pessoal. Então, assim, a solidão não pode ser um motivo para você depositar nos seus filhos essa expectativa. Porque eles não merecem. Eles não merecem crescer com a expectativa da sua felicidade. Eles não são responsáveis por você. Você é responsável por eles. Para educá-los bem o suficiente para que cresçam, se casem e vão embora viver a vida deles, levar o evangelho pelo mundo. Porque era o que você devia estar fazendo e você não está. Bom, eu li Gênesis 2:24, eu li Salmos 127:3, que diz que os filhos são herança do Senhor. E agora eu vou ler 1 Coríntios 7:14, que vai dizer o seguinte: se você é casado com uma pessoa que não é cristã, ok? O marido descrente, ele é santificado por meio da mulher. E a mulher descrente é santificada por meio do marido. Por quê? Porque se o meu marido não é cristão, mas eu busco a minha santificação, o meu comportamento testemunha Jesus, o meu comportamento reflete a Cristo, automaticamente o meu marido vai ser seduzido pelo poder do Espírito Santo, que há em mim. Automaticamente a minha mulher vai buscar a santificação comportamental dela, mesmo que ela não creia em Jesus, ela vai buscar para me honrar porque eu a honro. E aí veja a segunda parte do versículo que diz: porque se assim não fosse, seus filhos seriam impuros, mas agora são santos. Isso quer dizer o quê? Que quando você e o seu marido estão em plena comunhão, mesmo que em jugo desigual, mas a tua santificação, a tua comunhão com Deus te faz ser um cônjuge tão bom, um cônjuge tão exemplar, que a outra parte é santificada por causa de você. Quando isso acontece, os seus filhos são purificados. Veja, os teus filhos, eles são capazes de ver no relacionamento dos pais deles Jesus. E essa é a função do casamento na sociedade. O casamento cristão, diante da sociedade ímpia, serve para testemunho de Cristo. Você consegue entender isso junto comigo? Você está acompanhando isso? Então, do mesmo jeito que o meu casamento é testemunho para os meus filhos, é testemunho para a sociedade. E não o contrário. O mau comportamento dos meus filhos não pode dessantificar o meu casamento. Um problema comportamental do meu filho não pode acabar com o meu casamento. Eu não posso permitir que isso aconteça. Existem altos e baixos, sim, mas eu preciso entender que o meu casamento está acima de todas as coisas. Queridos, quando eu entendi isso, quando eu entendi que nada além do meu casamento nesse mundo merecia a minha dedicação integral, a minha vida mudou. Porque ao honrar o meu marido, eu primeiro honro ao Senhor. Porque para eu conseguir me submeter ao meu marido, eu primeiro preciso estar completamente submissa à palavra dele, de Deus. Então, se você não consegue se submeter a Deus, você jamais vai conseguir se submeter ao seu marido. Porque se você não consegue se submeter a alguém que você não vê, alguém que você não consegue nem provar para o ímpio que existe, a não ser testificando, né? Você não consegue pegar um pedacinho de Deus e apresentar para quem não crê. Não. Você crê porque o Espírito Santo te convence. Então, se você não é capaz de submeter a esse Deus invisível, né? Como é que você vai fazer isso com o seu marido? E o contrário também é verdadeiro. Se você não consegue submeter a alguém que você vê, que te ama, que dorme contigo, que beija na tua boca, que almoça com você, que janta com você, como que você vai se submeter a um Deus invisível? Você entende?
E aí, existe um texto aqui de 1 Timóteo, no capítulo 2, versículo 15, que é um texto controverso, mas que eu estudei ele especificamente hoje para falar com você. Porque as pessoas usam isso para dizer que a gravidez santifica a mulher, que é através da geração de filhos que ela se salva e é santa. O texto diz o seguinte: entretanto, a mulher será salva dando à luz filhos, se elas permanecerem na fé, no amor e na santidade com bom senso. O texto, fora de contexto, parece que você está dizendo que a mulher, para ser santificada, precisa parir. Mas não é isso que o texto diz. O texto está dizendo que, apesar do pecado, apesar das dores de parto, e é isso que santifica a mulher, ela será salva dando à luz filhos. Então, se a gente for para Gênesis 3, 15, a gente vai ver, 14, 15, a gente vai ver a sentença de Deus para a mulher. Ele vai dizer: a partir de agora, eu vou aumentar sobremaneira as dores do teu parto. E aí, a mulher, mesmo assim, quer ter filhos. Então, essas dores de parto que ela sente é que a santificam, é que a preparam para enfrentar o que vem depois, que é a criação de filhos. Então, a tua salvação depende de Jesus. Somente dele. Mas você também é salva no sentido de vida na terra? Você também é salva aqui quando você gera, porque um filho te faz uma pessoa melhor. Um filho te faz, se você souber para que ele é feito, né? Para que Deus te dá ele é feito para te transformar numa pessoa menos egoísta, né? Numa pessoa que sabe que a sua missão é projetar e não segurar, que sabe que os seus filhos têm que ser gerados para serem boas esposas e bons maridos, bons genros e boas noras, e não bons filhos para sempre. Seu filho não tem que ser bom filho para sempre. 1 Timóteo 2,15, tá esse texto que eu acabei de ler. Então a mulher será salva apesar de continuar a experimentar a dor a dar à luz. Porque a sentença de Deus lá no jardim, ela não acabou para nós. Mas nós podemos ser salvas ainda estando debaixo daquela sentença de dor de parto. Porque essa dor de parto é uma lembrança do nosso pecado. É uma lembrança do que a gente fez no jardim. Assim como o suor que escorre da testa do homem para conseguir o alimento, também é ainda uma lembrança do pecado dele, lá no jardim, do pecado de Adão. Então, se hoje famílias passam necessidade, porque o homem não conseguiu prover, isso é uma lembrança do nosso pecado, do pecado que está na terra. Porque Satanás é chamado de príncipe deste mundo. Então ele está aqui, cobrando de nós ainda aquele pecado. Bom, então você entendendo isso, né? Permanecendo na fé, porque o versículo continua, permanecendo no amor e na santidade, com bom senso, a sua família será edificada, porque uma mulher sábia edifica o seu lar. Bom, aí a gente começa agora a tocar na ferida da infertilidade. A gente já entendeu que os filhos são uma herança, que é Deus que nos dá. A gente já entendeu que o nosso casamento é em primeiro lugar. A gente já entendeu que a gente só é carne com o nosso marido, não com os nossos filhos. E os nossos filhos, Deus nos dá para o propósito dele, para cumprir aquilo que ele mesmo determinou, não eu nem você, que é multiplicar a igreja, crescer e multiplicar a igreja. Porque veja, a ordem de crescer e multiplicar não é dada aos ímpios, é dada a nós, o povo dele. Deus não está dizendo lá para todo mundo, crescer e multiplicar para povoar a terra. Não, ele está dizendo, cresçam a minha igreja
para que o mundo não padeça. Cresçam a minha igreja para que o meu nome seja glorificado. Cresçam a minha igreja para que eu possa ser conhecido em todas as nações. Ele não está dizendo vocês todos aí, ímpios, pagãos, adoradores de outros deuses, cresçam e se multipliquem. Não é para todo mundo essa ordem. É para nós. E aí eu vou falar para você, assim, meu testemunho pessoal, ok? Eu nunca quis ser mãe. Nunca. Por assuntos meus, problemas meus, traumas meus, questões minhas egoístas e pecaminosas. Eu nunca quis ser mãe. E eu encontrei um homem que nunca quis ser pai, pelos mesmos motivos, pecaminosos. E nós sabemos, nós temos essa consciência. Mas durante muito tempo eu briguei com Deus por causa disso. Eu falava, não, Deus, eu não sou obrigada a ser mãe, eu não sou obrigada a ter filho, eu não quero ser mãe, eu não sou capaz de ser mãe, eu não quero botar uma criança nesse mundo, eu não quero... Mas quando eu entendi o propósito, eu falei, bom, agora o bicho pegou, né? Eu faço o que agora? Eu obedeço a Deus ou eu obedeço a mim mesma? Eu obedeço a Deus ou eu continuo obstinada em negar aquilo que Deus me manda fazer? E aí eu falei, não, então, se eu quero ser obediente, eu tenho que obedecer a Deus. No entanto, meu marido já estava vasectomizado na época em que eu entendi. Ele fez vasectomia, acho que vai fazer 5 anos já. E eu entendi isso na minha real conversão há 3 anos apenas. Então, ele já tinha feito vasectomia. Como é que a gente faz agora? Né? Mas eu fiz no meu tempo de ignorância, fui desobediente mesmo. O preço do meu pecado virá, a consequência virá, eu tenho que estar pronta para suportar. Mas eu disse ao Senhor, que é o Deus dos milagres, que é o Todo-Poderoso, que se Ele quisesse desfazer o que nós fizemos no nosso tempo de ignorância, que o meu útero era dele, meu útero não era mais meu. Se Ele quisesse colocar uma criança aqui subvertendo a medicina, porque Jesus é o médico dos médicos, é o rei dos reis, Ele faz o que quer, a hora que bem entende. Quantas pessoas aí fizeram vasectomia e engravidaram mulheres, né? E Ele pode fazer isso com meu marido também. E Deus não fez, isso já faz uns 3 anos. Deus não fez, a vasectomia não é reversível, porque Ele fez uma técnica de corte e nó. Ele deu um nó no vasinho, nos 2 vasinhos lá. Então aquilo é cauterizado também, ele cortou, deu um nó e cauterizou. Então não tem como desfazer aquilo. E assim, não tem o que fazer. Mas eu disse para Deus que se Ele quisesse, o meu útero era dele. No entanto, a adoção sempre foi uma opção para mim. Sempre, mesmo eu não querendo gerar filhos no meu ventre, eu sempre vi a adoção como uma opção. Por quê? Porque nós somos adotados. Eu não sei você, mas eu não sou judia. Eu não sou da descendência de Jesus, direta, né? Sangue. Eu não sou judia, eu não nasci em Jerusalém, não tem judeu na minha família. Eu não tenho essa ascendência geracional de Jesus. Meu nome não ia estar nas escrituras se Jesus viesse daqui 10 anos. E eu fui adotada assim como você. Eu fui adotada por Jesus. O sangue de Cristo fez com que Deus me adotasse para Ele como filha. E é nisso que eu quero chegar com você hoje, certo? Então vamos lá, vamos continuar. Quero falar de infertilidade. A esterilidade, ela é um problema que afligiu muitas mulheres na Bíblia, né? A gente tem alguns casos, e eu quero falar desses casos com você. E eu vou te dizer por quê. Viviane, baseada no que já li nas Escrituras, baseada no que eu sei do controle de Deus sobre o útero das mulheres, não sou a favor de fertilização in vitro, inseminação artificial. Jamais. Por 2 motivos básicos. Se você não engravidou, Deus não autorizou sua gravidez. Ele vai permitir que você engravide se você fizer uma fertilização? Vai, porque o seu corpo ainda é seu. Você foi comprado por um alto preço, mas na desobediência, você toma o seu corpo de volta para você. Ele não vai impedir você de ser... porque você tem um útero, né? Você tem lá
as coisas para funcionar. Então, se você desobedecer e fizer, como tudo, o Senhor vai permitir. Mas a história do povo de Deus mostra que mulheres foram impedidas de ser mães por um propósito. E o Senhor abriu a madre delas quando esse propósito chegou. Então, por que eu vou desobedecer o que Deus está me dizendo que eu não posso ter só para satisfazer uma necessidade que Deus não me mandou ter? Porque a minha prioridade não são filhos, é o meu casamento. Se eu sou fértil e tenho 15 filhos, cara, Igreja de Jesus, dá pra você fazer culto doméstico, eu imagino, dá pra cada um tocar um instrumento, cara, casa cheia, mesa cheia, isso é divino. Mas se você não pode, não idolatre isso como um único motivo de vida, porque o seu motivo maior de vida não é o seu filho, é Jesus e o seu casamento. Então, eu quero te apresentar biblicamente, porque eu sempre falo isso aqui. Se só a Viviane estiver falando, esquece, amor. Mas eu trago Bíblia justamente para você me confrontar, para você conferir o que eu estou dizendo. E eu vou te mostrar o que Deus diz, trazendo para nós exemplos de infertilidade, ok? Então, vamos lá. Gênesis 16:1. Sara. Eu vou ler aqui, tá? Porque eu produzi eu sou bem organizada, então eu fiz um Word com 5 páginas para essa live. Eu espero que dê tempo da gente terminar o assunto. Não sei se vai dar, mas nós vamos chegar em algum lugar. Bom, então Sara, ainda quando se chamava Sarai, a esposa de Abraão, que posteriormente também mudou de nome, ela não podia ter filhos. Mas eles estavam debaixo da promessa de Deus, que havia prometido a Abraão um filho, de onde todas as bênçãos iriam para todas as nações. Então veja, Sara era infértil, mas Deus prometeu um filho. E aí o que Sara fez? Não, vou buscar um atalho, vou buscar uma inseminação artificial, vou buscar um in vitro. Agar, vem cá, dorme com meu marido e tem um filho que ele vai ser meu. O que aconteceu, gente? Nós temos até hoje descendentes de Isaac, descendentes de Ismael, guerreando, se matando lá no Oriente Médio. Então veja. Não busque atalhos para aquilo que Deus não quer para sua vida, ok? Vai lá fazer seu exame hormonal para saber se está tudo bem. Se não tiver tudo bem, você precisa tomar um medicamento, porque a gente consome muito hormônio na comida, muito hormônio. A gente faz muita besteira na vida, injetando coisa, tomando anticoncepcional. Essas coisas infertilizam a gente sem ser propósito de Deus. Então, se você quiser procurar um médico para saber se teu corpo está bem, beleza. Mas se tiver tudo bem e você não engravida, amém, Jesus. Para de ser doida. Para de ser doida. Segunda mulher infértil, a mulher de Abimeleque, Gênesis 20, 18. Abraão e Sara, a sua mulher, peregrinaram na terra de Gerar, cujo rei era Abimeleque. Abraão mentiu, vocês lembram que Abraão mentiu dizendo que não era casado com Sara, com medo de ser morto, para o rei não roubar ela e matar ele. Ele mente. O que o rei faz? Leva Sara para casa dele. Como havia sobre Sara uma promessa, o que Deus fez? Infertilizou todo mundo da casa de Abimeleque. Todo mundo. Foi Deus que deu a infertilidade. Gente, vocês precisam parar de duvidar de Deus e acreditar mais em vocês. Vocês precisam parar com isso. Vocês não são nada nem ninguém. Vocês têm que acreditar que Deus é soberano porque Ele é. E vocês vivem quebrando a cara porque vocês duvidam disso. A gente vive pagando preço porque duvida disso. Sabe, eu pequei contra Deus quando eu autorizei num documento meu marido a fazer vasectomia. Mas eu me arrependi. Falei, Senhor, abre meu ventre, manda ver. E Ele não quis. Vou morrer por causa disso, gente. Tem tanta gente para ser discipulada, filhos espirituais.
O meu grupo de mulheres de estudo tem mais de 300 meninas, filhas minhas, que não nasceram do meu ventre, mas que nascem do meu espírito, entende? Nascem do Espírito Santo de Deus através da minha vida. Então é justamente isso. O problema não é você recorrer à medicina, mas buscar a qualquer custo mudar o propósito de Deus para as nossas vidas. Mas eu tô falando que eu também sou contra a inseminação artificial, ok? Deus vai permitir que nasça? Deus vai. Deus te impede de tropeçar e cair? Quando você vê uma pedra e mesmo assim caminha na direção dela? Não. Deus impede o teu divórcio quando você está obstinado em pecar, quando você decidiu que não gosta mais do homem que você escolheu casar? Ele vai impedir? Não! Deus não vai descer do trono da majestade dele para vir aqui te segurar pelo braço, não. Deus não vai descer. Jesus, que já está em glória lá, olhinho de fogo, arrasando lá em cima no trono da glória. Você acha que ele vai descer aqui e falar pra você, minha filha, olha só, se tu não engravidou porque eu não quero, para de ser doida? Não, ele deu a Bíblia pra nós. Tá aqui, o não de Deus já tá aqui. Mas a gente insiste em ser cego, insiste em não ler a palavra, insiste em continuar na ignorância. Então o problema é nosso. Vai saber o que vem por aí, não é mesmo? Eu não sou a favor. E tô mostrando por quê. Vamos lá, continuar as mulheres. Rebeca. As grandes mulheres, ok? As grandes mulheres. Rebeca. Jacó, filho de Isaac, neto de Abraão. Existia uma promessa de crescimento de nações através desse povo. E a Raquel, que casou com Jacó, era estéril. Eles foram mais um casal seguido na linhagem que passaram pelo mesmo problema. Raquel era estéril e tinha inveja de Lia. Aí o que ela fez? Vocês lembram? Foi lá conseguir uma erva que chamava... É a mesma erva que tem no filme do Harry Potter lá. Mandrágora, que é conhecida como uma erva, uma planta que dá fertilidade e tesão. E ela foi e entregou para Lia essa erva que ela tinha conseguido para conseguir uma noite com Jacó. Não, contrário, né? Raquel pediu a Lia. Foi assim, gente. O filho da Lia pegou a mandrágora. E aí Raquel falou assim, me dá a mandrágora que eu te dou uma noite com meu marido. Foi isso. Que eu te dou uma noite com Jacó. Porque Jacó amava Raquel, não amava Lia. E Lia falou, beleza, eu te dou a mandrágora, você me dá Jacó. O que aconteceu? Lia engravidou, Raquel não. Raquel foi engravidar só depois. Quando Deus decidiu. Preste atenção nisso, por favor. E aí Raquel depois foi ter 2 filhos. A gente não sabe assim, A gente mal ouviu falar dos filhos de Lia. Eles são importantes, são da tribo. Mas José e Benjamim os favoritos de Jacó. Entendeu, gente? Espera Jesus abrir sua madre. Outra mulher que era infértil, a mãe de Sansão, Juízes 13. A mãe de Sansão, cujo nome a Bíblia não dá para nós, ela também era estéril. As Sagradas Escrituras nos contam que o anjo do Senhor apareceu a ela e lhe disse, eis que agora és estéril e nunca tens concebido, porém conceberás e terás um filho. Isso aí, Eve. Jesus veio da tribo de Judá, que nem filho de Raquel era, olha o preço. A gente sabe que Raquel gerou 2 filhos, que viraram os favoritinhos de Jacó, que geraram um problemão na família. José foi para o Egito, aquela história incrível, José é maravilhoso, fantástico, incrível, mas Jesus veio de Judá. Entende? Ai, tô ficando com calor. Só Jesus.
Outra mulher que era estéril e que Deus deixou que tivesse filhos quando ele quis. Ana. Lembra de Ana? O marido amava Ana. Ana não teve filhos. A Penina, que era outra esposa, teve um monte e ela nenhum. E ela chorava e ela clamava. Ela pegou atalho? Ela não pegou atalho nenhum. Ela não recorreu à inseminação artificial, nem a outra serva. Ela não deu ninguém para deitar com o marido dela. Ela esperou. Ela clamou. Ela chorou e lamentou para com Deus. E quem veio dela? Quando ela decidiu esperar o propósito de Deus, ofertar esse filho em adoração ao Senhor, consagrá-lo com o voto de Nazireu depois do nascimento, quem veio dela? Samuel, que tem como nome 2 livros da Bíblia, 1º e 2º Samuel. Samuel, um dos grandes homens da Bíblia, porque ela esperou. Mical, e aí Mical é a primeira que eu vou citar aqui, que teve esterilidade determinada por Deus como castigo pela sua desobediência. Então, diferentemente dos casos anteriores, em que se encontraram mulheres estéreis que foram curadas por Deus, nesse caso a gente vê a Mical, que não era estéril, mas se tornou estéril. Isso porque, eu não sei se vocês lembram, ela desonrou Davi, humilhou Davi, quando Davi estava dançando e cantando no dia de trazer a arca de Deus, a arca da aliança, e ele estava louvando ao Senhor, dançando, cantando, e Mical o humilhou e o envergonhou diante de todo o povo de Israel. Então o Senhor disse o seguinte, está em 2 Samuel 6, e Mical, a filha de Saul, não teve filhos até o dia de sua morte. Nós temos a mulher sunamita. Ana, Penina, teve filhos e muitos. E Penina humilhava Ana, porque Ana não tinha filhos. Penina envergonhava Ana, porque ela não tinha filhos. Mas mesmo assim, Ana não buscou atalhos. Todo ano ela ia para o templo, orava ao Senhor, adorava o Senhor, chorava, pranteava os pés lá do templo. Tanto que Eli, de tanto ver ela chorar, achou que ela estava bêbada, porque ela chorava e orava assim, mexendo a boca pouquinho, e ele achou que ela estava bêbada no templo, de tanto desespero que ela tinha. Mas ela não procurou atalhos. Ela esperou, e o Senhor deu a ela a honra. E depois de Samuel, ela teve outros filhos. Ele abriu a madre, e ela foi mãe de muitos. E aí a gente tem a sunamita, que está em 2 Reis, tá? Cujo nome a Bíblia também não cita. Ela não tinha filhos e a Bíblia não deixa claro se ela era estéril. Somente nos diz que ela não tinha filho e o marido dela era velho. 2 Reis 4:14. Alguns estudiosos acreditam que ele era estéril e não ela. Eliseu a chama e diz a ela: a este tempo determinado, segundo o tempo da vida, abraçarás um filho. E assim sucedeu. Ela concebeu um filho no tempo determinado, no ano seguinte, segundo Eliseu lhe dissera. Então, ela recebeu a profecia de Eliseu e ainda esperou um ano. Ela não procurou atalho. E o filho veio do homem idoso que ela tinha. Ela não desonrou o marido, ela não foi transar com outra pessoa para engravidar, ela não tratou mal o marido, porque ele não dava filhos a ela. Ela não abandonou ele e foi arrumar um mais novinho. E a última que eu trouxe pra gente pensar é a primeira mulher que engravida no Novo Testamento, que é Isabel, que já era uma mulher de idade avançada, né? Que ela era estéril, tanto ela quanto seu marido Zacarias. Eles já eram avançados em idade, ambos eram justos perante a Deus. Veja, eles não tinham pecado. Ele não tinha, nem ele nem ela. E mesmo assim eram estéreis. Eles não tinham o que pedir perdão. A Bíblia diz que eles eram justos. E mesmo assim eles esperaram o tempo de Deus e não deles. Então, Lucas 1:6 vai dizer que eles eram justos.
E o anjo do Senhor apareceu a Zacarias e lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. A Isabel, tua mulher, dará à luz um filho e lhe porás o nome de João. Lucas 1,13. E quem foi que Isabel pariu, gente? João Batista, o anunciador do Messias. Aquele que veio em lugar de Elias profetizar a vinda do Messias, clamar por arrependimento e batizar Jesus. Então, quanto tempo vocês estão gastando e investindo em recursos extra-bíblicos para engravidar, quando o que a Bíblia nos ensina é: ore, clame e espere. E às vezes você está tão focada em gerar um filho da sua barriga que você está surda quando Deus está dizendo para você assim: filha, vai ali no orfanato, olha para aqueles miseráveis, que você é uma delas, e salva um como Jesus foi aí te salvar. Jesus veio aqui para que nós tivéssemos vida em abundância. Você acha que uma criança no orfanato tem vida em abundância? Você acha que uma criança no orfanato cresce com princípios e morais e decências e amor de Deus? Ah, e outra coisa. Isso se Deus, depois que você tiver um filho, não te pedir ele, tá? Eu não quero nem entrar nesse assunto, não. Eu tenho uma live aí com uma amiga que o filho nasceu 5 dias depois, o Senhor o recolheu. Ela, inclusive, teve neném agora de novo, 2 anos e meio depois. 2 anos e meio depois, ela teve outro filho, saudável, a Alana. Então, Abraão teve o filho pedido por Deus. Você, hoje, se Deus te pedir teu filho, você vai se permanecer fiel ao teu marido e a Deus? Se o Senhor hoje leva o teu filho de Covid, você permanece fiel a Deus? Ou você vai: cadê Deus? Porque Deus não me ama. Deus só é Deus então quando você está tendo tudo o que você quer. Deus só é Deus quando você pede, Ele atende. Deus só é Deus quando os teus caprichos estão sendo atendidos. Quando é a vontade dEle, mas Deus, cadê Deus? Deus não me ama. Que Deus é esse? É o mesmo Deus, filha. O mesmo Deus que dá, Ele tira. O mesmo Deus que dá, tira. Porque é dele, é tudo dele, não tem nada teu. Nem teu marido é teu, viu? Nem teu marido é teu. Deus permite que o seu casamento seja para a glória dele. Mas se não estiver glorificando a ele, Deus tira. Eu aprendi isso a duras penas, viu? Deus me tirou meu marido, porque eu idolatrava ele. Deus vai tirar teu filho se você idolatra ele. Ou vai te fazer uma pessoa miserável, porque ele vai te entregar aos teus desejos. O Senhor vai te entregar aos teus desejos. Você toma cuidado com isso. Porque se Deus te abandonar na tua miséria, pra tu sair, minha filha, só pela misericórdia. Porque o Espírito Santo se afasta de você. E aí não tem ninguém pra te convencer do teu pecado mais não. Não vá por esse lado. E por que eu quero falar de adoção? Por que o título dessa live é a adoção? Por quê? Se você não consegue engravidar, se o teu marido não consegue te dar filhos, se vocês se amam e tá tudo bem não ter filho geracional, onde você pode gerar filhos? Essa é a pergunta. Senhor, olha, tudo bem, meu útero não vai rolar, meu marido é esterilizado, ou então eu tô tentando engravidar há muito tempo, o senhor não quer porque meus exames estão bem, meus hormônios estão legais, a gente transa saudavelmente, numa frequência agradável, todos os problemas do meu casamento eu já resolvi, e mesmo assim o senhor não acha que eu tenha que gerar filhos, então onde eu posso gerar filhos? Onde o senhor quer que eu gere filhos? Foi essa a pergunta que eu fiz. E se hoje eu estou aqui nessa internet falando com você, é porque você é uma resposta de oração para mim.
Porque você é um filho que eu estou gerando. Você é alguém que eu estou discipulando em amor. E os frutos eu não vou ver. Já abstraí isso aí. Eu não vou ver os frutos, mas eu sei que eu estou gerando em você uma filiação espiritual. E eu quero gerar filhos no meu coração. O meu marido ainda não quer, tá, gente? Meu marido ainda não quer adotar. Mas eu sei que na hora que for a hora, é o Senhor que vai resolver com ele. O coração do meu marido não é problema meu, não. O meu problema é testificar Jesus pro meu marido. O coração dele não é problema meu. Então, assim, eu quero adotar. O Senhor já me deu uma idade, a idade que eu vou ter quando eu for adotar, e ele já me deu a quantidade de crianças, ele já me deu o sexo dessas crianças, e eu ainda não parei para perguntar o nome. Mas se eu parar para perguntar, acho que Deus já me dá o nome também. Eu já sei a feição das crianças, beleza? Mas o meu marido ainda não quer. Isso é problema meu? Não é, gente, é problema de Jesus. Porque se Jesus colocou no meu coração esse desejo, meu marido que é carne comigo, ele vai ter que ter também. Então, se for para eu gerar filhos físicos do meu coração, num orfanatinho, o Senhor é que vai resolver. Mas a gente acha que é tudo a gente tem que resolver. Não, se eu não estou engravidando por bem, então eu vou engravidar por mal. Se eu não estou gerando por bem, então eu vou gerar por mal. Então eu vou buscar atalho. Então eu vou pegar uma serva e vou dar pro meu marido. Então eu vou lá na inseminação artificial, vou obrigar meu útero a gerar. E Deus vai deixar, tá, meu amor? Deus deixou Sara entregar uma serva a Abraão. Tá? Ele não vai te impedir, não. O trono da glória é lá em cima, não é aqui embaixo. Aqui embaixo é tua responsabilidade. Belezinha? E aí, eu quero falar de adoção agora. Ai, gente, só tem 6 minutos para dar 1 hora. Eu tô com medo do Instagram me derrubar, porque ele me derruba com 1 hora toda vez. Eu vou continuar. Se eu cair, a gente volta, porque falta só um pouquinho para eu terminar. Tudo bem se a gente voltar, se eu cair? Se eu cair, a gente volta. E aí eu encerro esse assunto com o tema adoção. Porque agora eu vou começar a falar de adoção. Por que que você não pode ignorar essa possibilidade? Porque Deus ensina a gente a adotar. Certo? Então tá. Se eu cair, eu volto. Vamos lá. A adoção. Efésios 1:5 diz o seguinte: em amor nos predestinou. Para quê? Para que nós fomos predestinados? Isso é lindo demais. Para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Coisas que a gente precisa entender aqui. Primeiro, nós somos predestinados por Deus. Ele nos escolheu. Pá! Isso já tem que mudar a sua vida. Nós somos predestinados para o quê? Para sermos adotados. Nós não somos filhos legítimos, nós somos gentios. Nós somos pessoas que foram pagãs, certo? Nós não somos legítimos. Nós não fomos gerados no ventre. Nós não somos descendência legítima. Nós somos adotados. Isso precisa ficar claro para você. E nós somos adotados por meio de quem? Meu Deus, de Jesus. E a Bíblia diz claramente para nós que nós somos habitação do Altíssimo. Isso quer dizer que aqui, em vida, nós somos corpo de Cristo andando. Nós somos um cristinho, se eu puder usar essa analogia, nós somos um cristinho andando. Eu sou um Cristo, você é um Cristo. Entendeu? Se nós somos Cristos, com C minúsculo, tá, gente? Vocês não pagam de louca aqui no meu Instagram, não. Então, se nós somos cristinhos, nós temos que adotar também. Nós temos que capacitar crianças para serem recebidas por Deus. Ai, meu Deus. Como essas crianças em orfanatos vão saber o que é amor de Deus se não for através de Cristo? Como? Não tem como.
conforme o bom propósito da sua vontade. Então, se o propósito da sua vida é gerar e o filho não está vindo do ventre, gere no seu coração. Em nome de Jesus. Próximo texto. 2 Coríntios 5,17. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Agora você pega essa visão aqui, presta atenção. Em nome de Jesus, presta atenção. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. Então você não pode ter medo de adotar uma criança pelo passado dela. Você não pode negar a alguém um novo nascimento. Você não tem esse direito. Ai, mas a criança pode ser filho de um drogado. Não interessa. Você estava na lama. Você era um cocô do cavalo do bandido. Se Jesus tivesse olhado para o seu passado, amor, antes de te recolher, misericórdia de ti. Você não pode temer adotar uma criança por causa do passado dela. Porque se você é representante de Cristo aqui e essa criança estiver em você, ela é nova criatura através da lavagem feita pelo sangue do Cordeiro vertido na cruz. Você precisa entender isso. Porque o versículo continua. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Pensa na esperança que você vai dar para uma criança destruída, que já foi abusada, violentada. Não digo somente sexualmente, não. Psicologicamente, emocionalmente. Você tem obrigação, enquanto Cristo, representante dele aqui, salvar essa criança em nome de Jesus. Você precisa entender que se o seu passado te condenasse, você estava no inferno já. No inferno, porque é o que você merece, é o que eu mereço, o inferno. Mas Jesus olhou para nós, lá órfãos, na lama, violentados, violentando, fazendo tudo de errado nesse mundo. E ele falou assim, não, eu vou para a cruz por essa pessoa, porque ela merece nascer de novo. Ela merece ser nova criatura. Ela merece uma chance de saber quem eu sou, para se refazer, se renovar. Ela merece. E aí, você dá a essa criança uma chance. Porque Cristo está em você, Ele habita em você, Ele faz morada em você. E você tem, através do Espírito Santo, condições de ajudar essa criança a entender que as coisas velhas já passaram e que as coisas novas virão. A Bíblia diz, cuidar sempre das viúvas e dos órfãos, a despeito de qualquer... Ai, Felipe, seu lindo! A despeito de qualquer coisa, cuidem das viúvas e dos órfãos. Certo? As viúvas hoje se viram melhor do que antigamente, porque hoje nós podemos trabalhar e nos virar, enfim, né? Mas as viúvas precisam de cuidado, porque elas ficam amargas com o tempo. Se a gente não der um suquinho açucarado para elas de vez em quando, com o sangue de Jesus, elas amarguram mesmo, né? Olha lá, Priscila falando, 20 anos de casada e quando viu que não podia gerar, Deus colocou no nosso coração a adoção. Ah, eu te amo, nem te conheço. Meu presente tem 4 anos. Ai, meu Deus. Eu não quero adotar novinho não, viu? Quero adotar uma criança... Deus falou, né? Uma de 8 e uma de 6. Uma de 8 e uma de 6. Grandinho já. Eu quero já chegar renovando tudo. Bom, vamos lá. O Instagram não me derrubou. Já deu 1 hora ali, eu acho. O Instagram tá me deixando falar, em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá, continuar. Próximo texto, tá acabando, tá, gente? Fica sossegado, aí eu vou responder as perguntas de vocês ali. Próximo, esse negócio de pessoa solteira considerada viúva, eu vou chegar lá. Não é considerada viúva não, tá? Solteiro é solteiro, viu? Divorciado depende. Eu vou chegar lá. Pri, calma, manda pergunta no balãozinho de pergunta aí que eu vou responder todas. Em nome de Jesus. Bom, próximo texto. 1 João 3, de 1 a 13. Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu. Vejam.
O amor é visível. Sermos chamados filhos de Deus. O que de fato somos por adoção. Então, um filho adotado, ele é filho. Ele é seu filho. Ele não é só mais um para você cuidar. Ele é seu filho. Por isso, o mundo não nos conhece porque não o conheceu. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Mas sabemos que, quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, pois o veremos como ele é. Todo aquele que nele tem esta esperança purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro. Um dos processos de purificação da mulher, a gente acabou de ler, é o quê? Os filhos. Porque o processo de adoção, a longa espera, o processo burocrático, que eu entendo pouco, não vim falar disso, mas eu vejo esse processo burocrático como uma dor de parto. Porque é muito difícil você querer amar, né? E ter que passar por esse processo. Então, a purificação vem... Ai, eu tô viajando muito. Ai, gente. Efésios 4, de 22 a 24. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no novo modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus, em justiça e em santidade provenientes da verdade. Bom, a antiga maneira nossa de viver, eu espero, em nome de Jesus, que caia por terra agora. Você não vai mais idolatrar a maternidade. Você vai entender que a maternidade é uma herança que Deus te dá. Deus te dá. Você não pode decidir sozinho o que você tem que fazer. Você tem que pedir para o Senhor. E os homens também. Porque hoje eu recebi uma mensagem de uma moça que o marido abandonou ela depois que teve filhos. E aí? E aí? Bom, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, pois vocês não receberam o Espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam o Espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos Abba Pai. Romanos 8, 14 e 15. Então nós somos adotados, nós somos filhos adotivos e graças a Deus Jesus resolveu nos adotar. É isso que eu preciso que vocês entendam. A idolatria da maternidade não é o caminho. Deus abomina qualquer idolatria, inclusive a idolatria dos filhos. E a adoção é uma opção, porque você é adotado. Pare de olhar para as crianças num orfanato como crianças inferiores a você. Porque você provavelmente era muito pior do que qualquer uma delas antes de encontrar com Jesus. Então, seja Cristo para essas crianças. Dê a elas a mesma oportunidade que você recebeu. Ok? Bom, vamos às perguntas. Eu tenho um grupo de mulheres daqui a pouco e eu preciso encerrar. Vamos às perguntas. Deixa eu ver o que temos aqui. Uma pessoa solteira pode adotar? Gente, olha só. O projeto de Deus é família, ok? Pai, mãe e filhos. Por que você quer adotar uma criança sozinha? O lugar que essas crianças estão, lá no orfanato, não é o melhor lugar para elas. Mas a sua casa precisa ser um lugar melhor para elas. Vai ser? Qual é a tua motivação para querer ser mãe sem um marido? Essa é a pergunta que você tem que se fazer. Você quer comprar um marido, adotando um menino, por exemplo? Você quer comprar uma boneca, adotando uma menina? Porque isso é escravidão. Você vai tirar a criança de um lugar que não é o melhor para ela e levar ela para um lugar pior. Então, qual é a tua motivação? Eu tenho um amigo, Samuca. Samuca, se você estiver aí, dá um oi, que eu quero que você entre aqui. Acho que ele não tá, não vi entrar, não. Mas se tiver, dá um oi, que eu quero você aqui. Samuca tá na fila de adoção. E hoje eu questionei ele. Eu falei, escuta, você quer adotar sem mãe? Por quê? Não, a mãe é um projeto.
Mas se o filho tiver que vir antes, amanhã é um projeto. Né? Não é para adotar por pena. É para adotar por propósito. Tirar elas de lá, dar vida, dignidade, amor, decência, educação, né? Crescimento espiritual, igreja. Espero ter respondido bem a pergunta. Quero muito ter a experiência da maternidade, mas não irei me casar. Então, mas você não vai casar por causa de quê? Não adianta me dar uma informação pela metade. Por que você não vai casar? Porque você é uma mulher insuportável que não dá conta de morar com o marido? Ou porque você optou pelo celibato? Qual é a motivação do seu coração? Porque a experiência da maternidade exige a experiência de uma família. Não é assim tão fácil. Não é isso que Deus fez para nós, né? Aqui, ó, meu marido fez vasectomia, me sinto culpada por não ter filhos e ele não quer adotar. Meu amor, deixa a culpa pra lá. Você fez vasectomia no teu momento de ignorância. Se você sentir culpa é porque você entendeu que é pecado. Arrependa-se, peça perdão a Deus, diz pra Deus que se ele quiser desfazer o que vocês fizeram, que o seu ventre está livre para a ação dele e começa a orar pro seu marido mudar o coração. Porque se for da vontade de Deus, vocês terão filhos. Se não for também, querida, se envolva com um projeto social, se envolva com outras gerações de filhos espirituais. Eles são muito válidos também e precisam. Vai ficar gravada, sossegado. Vai ficar lá no IGTV, a minha livezinha. Vocês conseguem ver as perguntas quando eu coloco aqui? Vocês conseguem ver? Depois que tivemos filhos, meu esposo me esqueceu. Senta pra ele pra conversar. Pergunta pra ele se você tá deixando de desejar em alguma coisa, ou se ele tá sentindo falta de alguma coisa que você ainda não sabe para poder ofertar a ele, porque a idolatria das crianças é pesado mesmo e acontece mesmo, e só que filho não é teu marido não, nem esposa dele. Vocês têm que se acertar. Sabe por quê? As crianças hoje têm 5 anos. Daqui 15 anos, vazaram, largaram vocês dois sozinhos na casa. E aí, vocês vão ter que se encarar. Não se conhecem mais, porque passou 15 anos. Não sabem mais o que fazer com as suas próprias vidas, porque o único propósito de vida de vocês era as crianças. E aí, vocês vão fazer o quê? Vocês vão fazer o quê? E se Deus recolhe um? Pensa nisso. Se Deus tira. Que Deus proteja, mas Deus tira, a gente sabe que tira. O que mais? É muito difícil não culpar Deus por não conseguir engravidar. O nosso coração é corrompido pelo pecado, né? A gente esquece que Deus é soberano. E a gente esquece também que Deus faz o que quer, do jeito que quer e na hora que quer. Se você não está conseguindo engravidar, não é para você ser mãe. Entenda isso. Às vezes, Deus quer que você seja mãe de outra forma. Adotando. Ajudando um vizinho a criar o filho dele. Não sei. Deus não tem culpa. A culpa é do pecado. E a responsabilidade é sua de lidar com isso de uma forma saudável. Que não te faça se afastar do único capaz de curar o seu ventre. Entende? Enquanto você idolatrar sua gestação, não vai acontecer, minha irmã. Não vai. Porque o propósito da sua vida não é ter filhos, é glorificar a Deus. E se o teu filho vai fazer com que você deixe de glorificar a Deus, Deus não vai dar. Deus não vai dar. Olha aí a Simone, amor da minha vida. Simone dá afeto. Simone é uma das mulheres que eu mais admiro na minha vida. Ela planejou a criança. Ela esperou o tempo de Deus dar a criança para ela. Ela dá educação domiciliar para essa criança de uma forma amorosa, dedicada. Meu, exemplo de maternidade é essa mulher. Não idolatra a criança, não, sabe? Deixa a criança, se tiver que cair, bater a cabeça, fazer um galinho para aprender que não pode subir no lugar errado, ela deixa. Educação, minha gente, é para ser um adulto, não é para ser uma criança eternamente. É para ser um adulto responsável por si mesmo.
E se você morre? Se você morre, você mãe, se você morre, você vai deixar um filho capaz de se virar no mundo? Você vai deixar um filho capaz de sustentar, capaz de correr atrás, capaz de não morrer porque você morreu? Olha a relação de codependência. Abortos espontâneos. A Dri tá falando que ela sofreu 2. Minha irmã sofreu 2. Tem uma live com a minha irmã aí também, gente. Procura lá no meu IGTV. A minha irmã teve 2 abortos antes de engravidar. Depois, grávida, foi que ela descobriu que ela tinha um problema de sangue, de coagulação. Ela tratou, passou a gestação tranquila, já quer ter outro. Então, assim, paciência. Aborto espontâneo nas primeiras gravidezes é a coisa mais comum do mundo. Acontece e a gente precisa falar sobre isso. É um sentimento de impotência mesmo, e graças a Deus, porque se você se sentisse potente em tudo que você quer, você estava ferrada. Você estava ferrada. Se Deus deixasse você ter tudo que você se acha potente para ter, filha, você estava miserável até hoje. Você não tinha Jesus, não. Você tinha escolhido qualquer outra coisa menos Jesus. Está dentro dos princípios de Deus adotar? Então, o princípio de Deus é a família, marido, mulher e filhos. Qualquer coisa fora disso, a gente precisa entender o porquê que a gente está querendo isso. Por que a gente está querendo isso? Porque a estrutura familiar que Deus criou, homem, mulher e crianças, ela é basilar. Ela é necessária para a saúde mental dessa criança, para o crescimento saudável dessa criança. Então, se você não tem essa estrutura, você precisa saber por que você está querendo burlar ela. Isso mesmo, trombofilia, foi o que minha irmã teve também. E ela quer ter outro, vai tomar injeção todo dia e ela não tá ligando para isso. Porque o propósito dela é ser mãe e ela vai esperar o tempo certo. Isso aí. Eu já sou mãe por adoção e mãe solo. Sempre sonhei em maternar e sempre sonhei pela adoção. Mãe solo, ok, está funcionando para você, ótimo, mas ter um pai é importante para as crianças terem um sacerdote em casa. É simples assim, um sacerdote, um exemplo de homem, alguém a quem recorrer, né? O exemplo masculino. A Bíblia nos fala que o marido é o Cristo para a mulher na relação. Então, se está faltando um pai, tem que cuidar só. Eu não estou fazendo julgamentos nenhum, ok? Aí, quanto ao pai, acredito que ele ainda vai chegar. Eu e minha filha oramos por ele. É isso, amiga, Deus te abençoe, que o teu varão venha, que um pai maravilhoso venha, que vocês tenham outros muitos filhos adotivos. É isso, o propósito é a família. A adoção veio antes, beleza, cria a criança na expectativa do pai. Ou da mãe, né, como o Samu, que vai adotar e não tem mãe ainda. A maternidade não administrada pode destruir o seu casamento. Pode destruir o seu casamento. Não permita que isso aconteça. Não permita. Em nome de Jesus. Seus filhos não são mais importantes que seu marido. Ponha isso na sua cabeça. Acho que não pegou fogo, não. Acho que foi de boa, né, gente? Não pegou fogo falar sobre idolatria da maternidade. Já falei disso, né? Carol, acho que já te respondi, né? Pessoa solteira pode adotar? Eu entendo que não, mas tem que entender os motivos. Quais são os motivos? O varão é um propósito? O varão é um propósito. Não dá pra querer criar uma família sozinho, entende? Senão tu vai depositar nas crianças uma coisa que tu devia estar depositando no marido ou numa esposa. Você vai acabar com o psicológico dessas crianças, você vai fazer elas dependentes emocionais de você. Tem que cuidar! Meu maior problema em não poder gerar não era ter, mas não dar ao meu marido. Amor, mas o teu marido tem você, amor. Olha, sério mesmo, não baseie o seu casamento em geração de filhos, não. Aproveitem mais o casamento de vocês, sabe? Pensem mais, por que um filho é tão importante? Por que o filho você acha que vai substituir o amor de vocês, vai substituir a vida de vocês? Faz isso não, amiga. Filho não é fim. Filho é meio, sabe? Filho é meio.
O que acha sobre o novo marido de uma mulher que já tem filhos? Peraí. Adotar a criança. Ih, não sei se entendi, não. O novo marido de uma mulher já tem filhos e quer adotar a criança. Não entendi, não, amor. Ah, a mulher... Ih, não entendi, não. Ah, tá. A mulher já tem filhos e o cara, o novo marido, quer adotar a criança que foi rejeitada. Bom, então, não dá... Acho que não dá pra você mudar registro. Mas se der pra mudar o registro, se a criança aceitar, porque a criança tem que ter voz. Antigamente nós era criado igual o Jota. Não, a criança não entende nada. Não, a criança não tem que opinar em nada. A criança tem sim. A criança tem que aceitar sim. Ela tem que querer sim. A criança tem opinião. A criança pensa, sente. A criança é gente. Então conversa com a criança. Fala, filho, você queria? Chama, explica pra criança. Se o cara quer assumir, filho, homem de Deus, decente. Não nega, não. Homem que rejeita filho não é homem, não, filho. Abandona isso aí. Agora, se ele quer aceitar, vixe. Última perguntinha. Última. Vivi, qual a sua opinião pelo número alto de mulheres hoje que demoram ou não conseguem engravidar? E muitos abortos. Eu acho que as mulheres não conseguem engravidar porque elas estão preocupadas com a gravidez antes do seu casamento. Deus não vai permitir que uma criança nasça... Bom, estamos falando de lares cristãos, né? Lares em obediência... Bom, complicado, mas eu acho assim, ó. Deus vai evitar ao máximo que uma criança nasça num lar destruído. Aí uma pessoa... Aí eu vou entrar numa outra conversa. E eu não tenho mais tempo, mas eu vou tentar. Se Deus... A menina mandou assim pra mim, ó. Se Deus que abre a madre permite a gravidez, por que tantas mulheres que não deveriam engravidar têm filhos? Por exemplo, as que abortam, as violentadas, as que mal têm o que comer. Você acha que quando uma mulher não se previne e engravida, Deus sabe que ela irá abortar? São dúvidas que eu tenho por ver tantos casos cristãos, casais cristãos clamando há anos por filhos. Bom, a culpa não é de Deus, mas a responsabilidade é sua. O teu corpo funciona. O teu corpo gera. Ele foi feito para gerar. Ele foi feito para ter filhos, né? Então, a nossa responsabilidade é recorrer a Jesus. As crianças, elas já estão salvas, ok? Então, uma criança, quando ela é abortada, ela vem... Talvez Deus permita que ela venha. Eu não sou Deus. Eu não posso determinar isso aqui. Eu não paro tanto assim para pensar a respeito disso, ok? Mas Deus permite que a criança venha para testar a fidelidade da mãe. Para ver se no bom ou no mal, aquela mãe vai ser obediente a ele em não matar. E se ela decide não ser obediente, Deus permite para que seja juízo para ela. Porque Deus nos prova. Deus permite que o mal nos aconteça para provar nossa fidelidade a Ele, para elevar o nosso nível espiritual. Você consegue acompanhar isso comigo? Então, o nosso nível espiritual é elevado, nosso relacionamento com Deus é elevado através de provas, de provações, de circunstâncias em que a gente tem que se perguntar o que Jesus faria e não o que nós faríamos. Então, toda vez que a gente decide tomar uma decisão sem perguntar para Jesus, vira juízo para nós, vira afastamento de Deus, vira vida infeliz, arrependimento amargo, não arrependimento que gera vida, o arrependimento que nos leva a nos constranger diante de Deus, mas aquele que nos leva ao amargor, ao sofrimento, à vida miserável. Então é nossa responsabilidade decidir o que fazemos das nossas vidas. Nós temos negado o feminino em nós. Nós temos negado a maternidade por causa de ideologias do mundo. Nós temos negado o propósito de Deus para a família, porque nós nos recusamos a entender quem nós somos diante de Deus. Então é juízo, ok? Olha lá, ó, a Delcinha falando que engravidou aos 16, solteira. E foi a filha que apresentou Jesus Cristo a ela com 11 anos de idade. Então vejam, em nome de Jesus, sabe?
Quando a mulher cristã tem apenas um filho e não planeja ter outros, você precisa investigar seu coração, minha irmã. Por que você não quer ter mais filhos? É por egoísmo? É porque você tem medo? Você e o Espírito Santo que tem que sentar na mesa e conversar. Senta você e o Espírito Santo, fala para ele, pede a ele para acusar em você aquilo que está te gerando essa motivação. Tá tudo bem você ter um filho só. Mas por quê? Pergunte-se sempre isso. Por que eu não quero ser mãe? Eu tive que me fazer essas perguntas. E eu vi que eu não queria ser mãe porque eu não queria reproduzir coisas nos meus filhos. Porque eu não me sinto segura. Se eu tiver uma filha menina, talvez eu tenha problemas no meu casamento, porque eu vou ter problema de ver a menina sentada no colo do meu marido. Então, eu preciso crer antes dos meus medos que Deus cura, que Deus regenera, que é Deus que faz, não sou eu. Larga o bete. Larga o bete. Bom, eu espero que eu tenha falado todas as coisas, eu espero que eu não tenha deixado passar nada. As minhas 5 páginas de Word foram lidas, então 1h e quase meia de conversa. Eu tenho certeza que eu também não falei a exaustão. Esse assunto gera muitas perguntas, muitas questões, e talvez eu nem consiga responder a todas, porque é um assunto complexo, é um assunto difícil mesmo, não é fácil de forma alguma. Mas eu espero ter aqui confortado seu coração, confrontado você, principalmente porque eu não tô aqui para amaciar. Já tem bastante teologia fast food por aí. Eu não sou essa pessoa de passar a mão na cabeça, de achar tudo bonito, de não confrontar você, pelo contrário. E eu espero que essa live tenha te confrontado até o âmago do seu ser e que agora o Espírito Santo faça o resto do trabalho. Que o Espírito Santo alcance você, seu coração, te confronte, te acuse teus pecados, diga para você as tuas misérias. Eu espero que eu tenha falado o que eu tinha que dizer, eu espero que eu tenha alcançado você, espero que você tenha sentido meu amor por você também, tá? Eu amo vocês, eu amo estar aqui, vocês são gerados no meu coração. Então tá, eu vou porque agora nós temos um grupo de estudos, às 9 horas eu e minhas meninas, quem ainda não tá lá, vocês estão perdendo, tá? Só quero dizer. E fiquem com Deus. Um beijo, tá? Eu vou fazer assim, ó, vocês têm muita pergunta ainda, né? Eu tô vendo aqui a irmã falando. Eu vou botar uma caixinha, vou pensar se eu vou botar uma caixinha, se eu vou conseguir responder, porque não adianta botar caixinha se eu não vou conseguir responder. Então, eu acho que eu vou botar lá uma caixinha de pergunta, então. Pra vocês perguntarem sobre a live. O que ficou faltando eu dizer? Se for muita pergunta, daí eu faço outra live. Senão eu respondo lá mesmo, tá? Então, a todas as mamães, geracionais ou não, um beijo. A todas as pessoas que querem gerar, que gerem. A todas as pessoas que não querem gerar, investiguem-se por quê. E se você quer gerar e não consegue, pergunte a Deus por quê e adote, por favor, adote uma criança. Existem 6 ou 9 mil crianças em orfanatos hoje. Quantos cristãos nós somos? Vamos zerar essa conta. Tá? Então eu vou abrir lá depois uma caixinha e vocês entrem lá e perguntem o que vocês quiserem. Muito obrigada pela paciência. Muito obrigada por estarem aqui comigo, tá? Amo muito vocês. Até.